E agora eles vão ter uma conversa, o Michelson vai estar entrevistando o Dr. Rui, e com certeza ele vai pedir coisas interessantes que vocês querem saber também do Dr. Rui e da Sociedade Criacionista Brasileira. Dr. Rui, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu vou pedir que o senhor se assente aqui, aguarde um pouquinho. Eu quero primeiro falar algumas coisinhas que talvez alguns não saibam a seu respeito. Dr. Rui Vieira, aos 14 meses, já um criacionista amante da natureza. Eu acho que deve ser um ursinho, né? Isso aqui. Tem armação aqui, né? Aqui, em novembro de 41, um rapaz garboso, caminhando imponente ali, né, pelas ruas. Dr. Rui Vieira nasceu em 1930, no interior de São Paulo, cidade de São Carlos. Aqui estão alguns amigos, né, chegados que ele teve na USP, enquanto estudou lá. Ele está aqui no meio. 1952, aqui também, está o jovem Rui Carlos de Camargo Vieira, né, entre seus amigos, e um carro moderno aqui, né, também na época. Uma coisa que eu não sabia e fiquei surpreso, né, o lado atlético de Rui Vieira. Aqui ele participando de uma competição de canoagem, tiraram o segundo lugar. 1952, né? Aqui na formatura dele em 1954, nascimento do primeiro filho, Ruizinho, está ali. Oh. 1955, a primeira esposa, Jandira. Aqui a formatura do Ruizinho e ele recebendo o canudo do papai em 1964, em São Carlos, né? Bem, doutor Rui Vieira, agora é o seguinte, eu sou obrigado a ler essas informações porque o currículo dele é impossível memorizar. Acho que só ele, talvez o Ruizinho, né, saibam de cor tanta informação. Então me permitam aqui uma leitura de algumas conquistas acadêmicas e profissionais do Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira. Dr. Rui é engenheiro mecânico eletricista, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, ex-professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e lecionou Mecânica dos Fluidos, de 54 a 56. Em julho de 56, ele foi lecionar Física Técnica, que era o nome italiano dado à cadeira de Mecânica dos Fluidos, Transmissão de Calor e Aplicações Tecnológicas, lá na USP, campus São Carlos, onde fez a livre docência e tornou-se catedrático por concurso. Em 1970, Dr. Rui assumiu a chefia do Departamento de Hidráulica e Saneamento na USP, fundando a pós-graduação, que é considerada até hoje a melhor na área do Brasil. Foi convidado em 72 a integrar a Comissão de Especialistas do Ensino de Engenharia do Ministério da Educação e Cultura, responsável pelo acompanhamento e avaliação das escolas de engenharia, currículos, formação de professores, reconhecimento de cursos, etc. Foi diretor científico da FAPESP, de 79 a 85, e cofundador da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Em 2003, foi representante do MEC, no Conselho da Agência Espacial Brasileira, participando de reuniões periódicas e empreendendo viagens por locais onde se desenvolvem atividades espaciais. Também atuou como consultor do Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, junto à Secretaria da Educação Tecnológica do MEC, e foi diretor tesoureiro também da Sociedade Bíblica do Brasil. É presidente e fundador da Sociedade Criacionista Brasileira desde 72, sendo um dos grandes pioneiros do criacionismo no Brasil. Sem dúvida nenhuma que esse traço da biografia dele é o mais relevante, com certeza, e acho que ele concorda com isso, né? Agora, o que talvez alguns não saibam igualmente é que o Dr. Rui Vieira nem sempre foi um criacionista. Na verdade, ele foi até ateu, agnóstico, né? E essa história é interessante, né? Uma das experiências que fizeram com que ele consolidasse sua crença no modelo criacionista foi a leitura desta obra aqui de Isaac Newton. Daí porque também ele certamente escreveu um livro sobre isso e tem uma profunda admiração por esse cientista, né, Isaac Newton. Depois de ler essa obra, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, ele fortaleceu suas crenças, pois ele tinha do seu lado um grande cientista.
Essas 4 décadas de história da sociedade, 4 décadas e meia, né, de histórias da SCB, elas se confundem com a trajetória e o pioneirismo de seu presidente fundador. Ele não teve educação religiosa no lar e estudou até o nível universitário, sob a forte influência do agnosticismo e mesmo do ateísmo. O Dr. Rui conta, numa entrevista que eu fiz com ele anos atrás, que, como experiência pessoal, pela providência de Deus, já no fim de seu curso de engenharia mecânica eletricista na USP, ele teve contato pela primeira vez, em 53, com aquilo que iria ser a paixão dele pelo resto da vida, que é o criacionismo, né? A história, então, da SCB, que completou 45 anos em abril deste ano, remonta ao fim de 71, quando a família do Dr. Rui Vieira foi especialmente chamada, tocada por Deus, para abraçar uma missão. Ele, a falecida esposa Jandira, os filhos Rui e Pedro Henrique, a mãe Berta, com apoio de Francisco Batista de Melo, Naor Neves de Souza Júnior, Humberto Ritt e outros adventistas de São Carlos, deram os primeiros passos para a criação da entidade. Um evento significativo em 71 marca a história realmente da fundação da SCB, que foi a Semana Cultural organizada pelo pastor Leon Denis Vendramin, né, então distrital de São Carlos. Naquela semana, né, cultural, alguns professores do antigo IAE, hoje o NASP, né, foram convidados, e o Dr. Rui, jovem Rui Carlos de Camargo Vieira, foi então incumbido de falar sobre o dilúvio bíblico, né? Nesse mesmo evento entra em cena outro pioneiro do criacionismo no Brasil, o professor Orlando Ruben Ritter, né? Atualmente temos aí uma obra que a Casa Publicadora lançou, intitulada O Professor, eu recomendo a vocês, conta um pouco da biografia deste homem. Ele foi homenageado em 2011 pela SCB como pioneiro do criacionismo no Brasil, um evento ocorrido lá em Curitiba. Nessa Semana Cultural, ele apresentou uma palestra, né, sobre datação com carbono radioativo. No fim da sua fala, ele indicou bibliografia e indicou uma entidade norte-americana, Creation Research Society, que já divulgava artigos, né, publicava conteúdos de cunho criacionista. 10 anos ela já existia, né, essa entidade, e isso aí, creio que fez acender algumas luzes, né, na mente daquele jovem criacionista Rui Vieira. O impacto desse contato do professor Ritter com os editores da futura revista criacionista os inspirou a publicar inicialmente traduções em português dos artigos da Creation Research Society. Dr. Rui Vieira me disse que, dessa forma, com o influxo inicial proporcionado pelo professor Ritter e com o subsequente apoio da Creation Research Society, que autorizou a tradução dos artigos, foi possível estabelecer informalmente a Sociedade Criacionista Brasileira. Vejam, a primeira edição da Folha Criacionista marca, então, formalmente o início das atividades da sociedade em abril de 72. Eu costumo brincar que foi um mês depois de eu nascer. Então, já tinha alguma coisa já me entrelaçando aí com a Sociedade Criacionista. No ano que eu nasci, nasce também a Folha, depois Revista Criacionista, né? Vejam que interessante, aqui estão então a data, né, o ano, o mês, número 1, aqui a ilustração da primeira capa, é realmente histórica, né? E notem como os temas abordados nessa edição são atuais. Isso já há 45 anos, né? A Terra no espaço e no tempo. Datação com radiocarbono. Hoje tivemos uma palestra sobre isso aqui, né? E naqueles idos já se discutia isso. O caráter científico da doutrina da evolução. Uma explicação simplificada das primeira e segunda leis da termodinâmica. Fantástico, né? Impressionante. Aqui então estão os inseparáveis Ruis, né? Eu sempre, quando me reporto a eles, brinco, né? São os nossos amigos Ruis, né? Rui Carlos e Rui Correia. A diferença é o Y, né? Um tem I, o outro tem o Y. Ok. Aqui, Dr. Rui, né, numa das suas muitas participações em eventos, em entrevistas, né, espalhando esse conhecimento e falando sobre aquilo que o apaixonou desde a juventude. Houve muitos frutos e, assim, o tempo que nós temos aqui não seria possível mencionar todos eles, mas 2 apenas como amostragem, né? A história desse senhor
que está ali agora barbado, mas, né, é ele, é o mesmo, né? O Hipólito Gadelha Remígio, né? Não sei se vocês sabem, Hipólito era ateu. E tem uma história muito bonita, né, de conversão, de contato inicial com a SCB, e é por isso que ele é um apaixonado por essa causa. Porque ele foi beneficiado por ela, assim como eu e tantos outros aqui dentro, né? Hipólito é um fruto desse ministério, um grande fruto. E o Hipólito, então, resolveu falar um pouquinho sobre isso. Nada no mundo é mais importante do que saber o porquê de sua existência. Milhões ou bilhões de pessoas vivem despreocupados em conhecer a razão de existirem. A razão de nossa existência está dentro da palavra de Deus. Todavia, diz a própria palavra de Deus que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe. Há pessoas na vida da gente que fazem a diferença. Dr. Rui foi um instrumento que Deus utilizou para falar a mim pessoalmente do porquê da minha existência. Foi o instrumento por meio do qual Deus me fez acreditar na existência dele. Muito obrigado, Dr. Rui. Outro fruto... Outro fruto desse ministério abençoado é o jovem Tarcísio Vieira, hoje doutor. Ele harmonizou a fé com a razão e encontrou a paz que precisava e que buscava. Ele esteve em Brasília buscando harmonizar essas duas questões. Era ateu, então, né? E em contato com o Dr. Rui, Tarcísio também se torna um criacionista. Hoje tem defendido essa bandeira, palestrado sobre esse assunto com muita propriedade. E tem um amigo seu também, Dr. Rui, que resolveu gravar um vídeo a nosso pedido, e eu quero que a gente ouça agora também haverá alguns testemunhos aqui agora, daqui para frente, e o senhor vai reconhecê-los muito bem. Eu conheci o Dr. Rui, eu devia ter uns 17 anos. Naquela época eu estudava música e eu deveria ser um músico. E eu já tinha uma certa queda para o criacionismo, mas foi o Dr. Rui que me deu o empurrão final. Eu então resolvi fazer geologia, e a ideia era que quando eu formasse, eu fosse defender a criação. Os anos se passaram, mais de 20 anos, e eu reencontrei o Dr. Rui na série Filosofia das Origens e comecei a colaborar com a sociedade. Trabalhar com o Dr. Rui é uma coisa rara, fora do comum. Ele está sempre disposto para o trabalho, é um homem incansável, sabe onde quer, sabe os seus objetivos. Além disso, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amiga e tem uma mente brilhante. E o principal, é um cristão verdadeiro e um homem temente a Deus. É um privilégio, Dr. Rui, poder trabalhar com o senhor, poder participar da sua equipe. Isso é uma honra para mim. Dr. Rui Vieira, tudo bem? Eu recebi a incumbência de fazer um vídeo em homenagem ao senhor e quero dizer que, antes de mais nada, é um privilégio ser um daqueles que podem falar umas poucas palavras para o senhor de agradecimento. Saiba que o meu ministério, evidências, tudo que eu faço tem ligação direta com a sua influência, com o seu exemplo, porque eu já lhe conhecia muito antes do senhor me conhecer. E se eu posso resumir em poucos segundos o que o senhor significou para mim e para muitas pessoas, o senhor me ensinou como ter uma mente evoluída sem ser um evolucionista. Como ter uma mente racional sem ser racionalista. E me ensinou a ser crente sem precisar ser crédulo. Deus lhe pague. E saiba que enquanto a obra contar com homens como o senhor, esta missão não será interrompida. Porque gerações como o senhor sempre motivam outras gerações a continuar esse trabalho sempre e sempre, até que vejamos o Criador voltando nas nuvens do céu. Esse é o meu desejo. Obrigado por esse legado. Que Deus o abençoe muito, Dr. Rui Vieira. O Dr. Rui é um grande pioneiro e líder que tem inspirado gerações com seu trabalho, sua competência, seu carisma e principalmente por demonstrar na prática
que segue padrões que estão muito acima das normas desse mundo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Dr. Rui e sua equipe por esses 45 anos de produção de materiais, de realização de eventos, de criação de oportunidades que preenchem uma lacuna cuja importância não havia sido devidamente apreciada até antes que esse trabalho fosse realizado. Eu gostaria então de aproveitar essa oportunidade também para mandar um abraço, um grande abraço para o Dr. Rui, sua família e sua equipe. E o meu primeiro contato com o Rui Vieira se deu no ano de 1993, no primeiro encontro nacional de criacionistas. Na época era o IAE, hoje é o NASF Campus 1, e o Dr. Rui Vieira estava ali promovendo o material da Sociedade Criacionista Brasileira. E eu posso dizer que daí surgiu realmente uma grande amizade. Muitas palestras, encontros, já participamos de vários simpósios, e eu sei que isso tem sido realmente muito importante para mim também. A gente dá, mas a gente recebe também. E eu sei que o Dr. Rui Vieira está sendo agora homenageado. São 45 anos de existência da Sociedade Criacionista e ele sempre esteve à frente. Eu gostaria de dizer para você, Dr. Rui Vieira, que o senhor é para mim uma inspiração. E não só para mim, mas eu sei que existe uma sociedade, né, uma geração de pessoas, de jovens aí, que eu admiro muito por esse trabalho. E eu peço a Deus que o senhor tenha muita saúde para a gente continuar trabalhando juntos. E eu tenho certeza que no céu nós vamos ver muito mais resultados desse seu ministério, desse seu trabalho, além do que você tem visto aqui. Um abraço e parabéns pelos 45 anos da Sociedade Criacionista Brasileira. Oi, Dr. Rui, tudo bem? Nós estamos aqui na sede, onde logo mais teremos a inauguração. Estamos em plena reforma e queremos agradecer muito ao senhor, porque tudo isso aconteceu porque um dia, há 15 anos atrás, nós nos encontramos na Igreja Central de Maringá, juntamente com o Agrinaldo, e o senhor nos motivou a lutar pelo criacionismo. E hoje estamos aqui, graças ao senhor. Muito obrigado, Dr. Rui. Dr. Rui, Ruiz, amigos, é um privilégio poder estar participando dessa homenagem. E como o Rodrigo falou, nós estamos aqui na sede. E o senhor confiou na gente, né? Demos para pessoas boas, né? Então o Rodrigo é professor, também sou professor. E nós amamos hoje estudar a natureza, né? De uma forma, uma perspectiva diferente, por influência do senhor e de toda a SCB. Um grande abraço e parabéns pelos 45 anos da SCB. Parabéns, Dr. Rui. Valeu, pessoal. Grande parceiro de todas as horas. Foi-me solicitado que falasse algumas palavras de quem é Rui Carlos de Camargo Vieira. Como muitos sabem, ele é meu pai. Ao fundo, estou fazendo essa gravação com uma foto tanto do meu avô quanto do meu bisavô. Meu pai tem sido um exemplo de vida para mim e para muitas pessoas em tudo aquilo que tem feito. É um engenheiro mecânico eletricista, mas tem desenvolvido atividades em outras áreas, incluindo a do criacionismo. Tenho a honra de estar com ele ao longo de todos esses anos, 45 anos, desde a fundação da Sociedade Criacionista Brasileira, tendo ele produzido inúmeros trabalhos em relação a essa controvérsia entre a criação e a evolução. Espero que Deus continue abençoando para que ele possa continuar a escrever, orientar, participar de eventos para a glória de Deus. Sempre que eu penso no Dr. Rui Vieira, me vem a imagem de um educador, de um acadêmico, de um gestor educacional, mas especialmente de um cientista interessado nas origens e no criacionismo. As primeiras características têm a ver com a sua profissão e que foi feita em alto nível, mas essa última tem a ver com a sua vocação. E em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero lhe parabenizar e lhe agradecer a sua contribuição para essa igreja. E não apenas para ela, mas para todos aqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus tem sido extremamente relevante. Primeiro, a sua visão de começar e manter a sociedade criacionista
A publicação de livros, a sede, o museu, os seminários, a visão de defender essa causa para nós tem sido preciosa. Segundo lugar, a sua paixão. Não tem dia, não tem hora, é brilho nos olhos por essa causa. Isso tem nos inspirado. E o que mais me impressiona é a sua multiplicação, sempre procurando formar mais pessoas com essa mesma visão. O seu legado tem sido muito relevante aqui na Terra e na eternidade. Deus vai mostrar os resultados. Amém. Eu gostaria, com a permissão de vocês, de contar mais uma experiência apenas. Uma última declaração de reconhecimento da importância deste homem. Esse garotinho aí, com 9 anos, sonhava ser cientista. Ele nasceu lá em Criciúma, Santa Catarina, e por alguns motivos acabou depois migrando para o jornalismo, né? Ele escreveu um livro lá com 15 anos, evolucionista, de carteirinha, era fã de Charles Darwin, até que um dia teve contato com algumas publicações como essa apostila do professor Ritter, o livro Estudos sobre Criacionismo, de Frank Marsh, e isso realmente motivou uma mudança radical de cosmovisão, de paradigmas, né, na mente desse rapaz. Em 95, ele já criacionista, adventista, resolveu preparar uma apostila sem nenhuma pretensão, apenas para reunir ali os argumentos que o convenceram a se tornar um criacionista. E essa apostila ele deu o nome então de onde viemos, para onde vamos. Participando de um congresso universitário com a sua então namorada, que está ali ao centro, ele apresentou essa apostila ao professor Dr. Naor Neves de Souza Júnior, para que ele desse uma olhada, visse o material, desse a sua opinião, e ele disse assim para esse jovem: por que você não publica isso? Está interessante esse material. Mas eu tinha dúvidas quanto à relevância realmente desse material. Resolvi então remeter ao Dr. Rui Vieira, pensando, é uma tentativa, mas eu sei que aquele homem é muito ocupado, tem muitas atribuições, e não sei nem se ele vai realmente ter tempo, né, e disposição para ler esse material, que depois acabou se tornando o livro A História da Vida. Mas uma coisa que talvez quase ninguém saiba, é que um dia eu estava lá em Santa Catarina, né, com a minha noiva, e eu recebi uma ligação telefônica. Naqueles tempos, e-mail não existia, muito menos existia WhatsApp, essas coisas mais práticas, né? Era telefone mesmo. E eis que me liga o Dr. Rui Vieira, de Brasília, dizendo assim: olha, eu recebi aqui seu material, você tem um tempinho para eu fazer umas observações? Tempinho? Foi uma conversa de 1 hora. O senhor se lembra disso, doutor Rui? 1 hora. Ele pontuou várias coisas no manuscrito, me mostrando que ele tinha lido com atenção. Eu pensei, não acredito. Dr. Rui Vieira leu a minha apostila, a minha humilde apostila, e dedicou tempo para anotar detalhes, né, de ponta a ponta, de capa a capa, de tal forma que o livro pôde ser publicado com muito mais segurança, né? E eu fiquei realmente muito feliz, né, por ter sido tratado com respeito, por consideração, e me emociona de lembrar. Eu tenho um problema, quando a emoção bate a porta, eu não consigo falar. Mas assim, doutor Rui, essa atenção foi muito especial. E acho que ano passado, ou há 2 anos, eu fiz uma visitinha lá ao Centro Cultural, e o doutor Rui me apresentou o original. Ele disse assim: eu tenho algo para te mostrar aqui, para te devolver. Está aqui, estava guardado num envelope, bonitinho, a apostila que eu tinha remetido para ele. E que eu guardo em casa agora com muito carinho, né? Esse é o Dr. Rui Vieira. Ele tem tempo para as pessoas. Um dono de um currículo tão vasto, mas também uma pessoa cristã, humilde, e que sempre me inspirou e que tem inspirado gerações, né? Agora vem a parte mais interessante. Eu tenho umas perguntinhas, doutor Rui, para te fazer. Doutor Rui, quais foram as maiores conquistas e as maiores emoções que o senhor já viveu nesses 45 anos de SCB?
A maior está sendo esta aqui, né? Olha, é difícil de fazer um resumo, porque com a idade com a qual eu estou agora, é tanta coisa, mas tanta coisa, que não dá para fazer um resumo das conquistas, assim chamadas, né? Então, é uma obra difícil, né? Bem, como o senhor enxerga, agora falando sobre o futuro, né? Aqui falamos bastante sobre o passado, vamos olhar para o futuro. Como que o senhor enxerga o legado que o senhor construiu, deixou, e o que tem feito em relação a esse legado atualmente? Bem, veja bem, eu acho que há um certo exagero aí, não é um legado que eu deixei. Se eu não tivesse pessoas colaborando, não teria feito nada. Se não tivesse as bênçãos de Deus, não teria feito nada. É um legado compartilhado. Bonito isso também. Quais são as suas expectativas para o futuro do criacionismo no Brasil e da sociedade criacionista em particular? Bem, eu creio que eu sinto, assim, fazendo um balanço desses 45 anos, eu sinto que começou a haver um interesse maior, não digo nem maior, um interesse, porque não existia interesse nenhum no início, na questão criacionista, no âmbito do cristianismo, de uma maneira geral, no nosso país. Depois que nós fundamos a sociedade, 10 anos depois, foi fundada uma outra sociedade por um amigo nosso, cristiano, lá em Minas Gerais, batista, e um grande companheiro, pessoa assim, muito amigável e muito competente, dedicou sua vida também a essa questão de divulgação do criacionismo. Eu vejo que a própria igreja adventista, especialmente, outras igrejas também, estão se interessando e apoiando iniciativas de divulgação do criacionismo. Isso parece que é um certo ponto de inflexão, está? Por exemplo, essa fundação do Numar aqui, uma iniciativa local que é muito promissora e, com toda certeza, esse núcleo aqui vai ser um modelo para a criação de outros núcleos semelhantes em outras partes do Brasil, onde a gente sente que já há ambiente para isso, já há jovens competentes e entusiasmados com a causa criacionista. Provavelmente outros núcleos em breve estarão sendo instalados. Eu sinto que as próprias autoridades eclesiásticas estão observando com atenção esse desenvolvimento do interesse na questão criacionista. Já as estatísticas estão mostrando que jovens cristãos entram na igreja ou nascem na igreja e, depois de um certo tempo, quando atingem essa idade, como foi mencionado aqui, uma idade de estar cursando uma universidade, uma faculdade, eles acabam abandonando porque estão bombardeados pelas doutrinas evolucionistas e há muita falta de conhecimento, apesar de existir muita literatura hoje em dia, como acabou de ser dito aí também, disponível para que as pessoas estejam armadas para lutar contra essas insidiosas iniciativas contrárias, né? Na realidade, há uma guerra espiritual centrada exatamente na questão da propagação da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 e 7. Exatamente em 1859, é lançado o livro de Darwin, que em 1844 tinha o seu rascunho pronto para ser impresso. Então nós vemos que essas coincidências de datas, quando começa a pregação do Evangelho eterno, da existência de um Deus criador de todas as coisas, é que também, isso em termos, não que isso não tenha sido pregado antes, mas com o caráter profético propriamente dito, da pregação da mensagem de Deus a este mundo, nos tempos finais da história da humanidade, surge o movimento contrário. Não, Deus não existe, existe evolução, e
não há planejamento, não há propósito, as coisas acontecem por acaso, etc. Então é uma luta espiritual. E não é que seja um conflito entre ciência e religião, na realidade. Existe um conflito entre o bem e o mal, e estamos envolvidos nesse conflito. E o criacionismo desempenha um papel importante para a defesa da fé, a defesa de um Deus criador e um Deus redentor. E, portanto, eu creio que os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando, no sentido de haver maior interesse, e, como eu disse, é um ponto de inflexão que nós sentimos que esteja existindo. O senhor acabou respondendo, assim, em parte, a última pergunta que eu teria a lhe fazer, e vou lhe fazer. O que o senhor sente, qual é a sua percepção? E eu tenho sentido isso também, me deixa muito feliz perceber que há uma nova geração despertando, né, para a defesa, não só para o interesse, mas para a defesa do criacionismo, né? E o Numar, eu acho que é uma maior evidência disso, né? São jovens com a formação acadêmica boa, assim, respeitável, pessoas dedicadas, né? Cristãs, sobretudo, e que estão fazendo um trabalho realmente muito bonito, né? O que o senhor sente ao perceber realmente que durante 45 anos, na verdade, foi um trabalho quase que de formiguinha, né? Um trabalho de carreira solo, né? Vocês dois, alguns outros, né? Uma equipe pequena, reduzida, mas que estava ali, Cristiano lá com a BPC, né? E algumas pequenas iniciativas assim esparsas. E agora a gente vê grupos despertando, né? Tem o grupo de Londrina também, que se faz representado aqui por algumas pessoas. Como é para o senhor ver que uma semente que parece que permaneceu latente por algum tempo, né? De repente começa a germinar com força, assim? A gente vê com a maior satisfação, dando graças a Deus pelo despertamento que está ocorrendo. Falou em Londrina, estou vendo a Marcela ali, e creio que logo, logo existirá um Nulon ou coisa semelhante. Que haja muitos, né, Nulons, no mar, no CRI, lá em Criciúma, né? No Palhoça, terra da minha esposa, que haja despertamentos por todos os lados, né? Então a gente vê realmente com muita alegria que o trabalho que vocês fizeram, o senhor, a sua equipe, a sua família, ele agora finalmente frutifica com poder, regado pelo Espírito Santo, com um trabalho muito sério que fizeram. O trabalho é de Deus, na realidade, né? Eu quero chamar aqui um outro presidente. Está aqui o presidente da SCB, quero chamar o presidente do Numar, o doutor Agrinaldo, e nós temos então algo para lhe entregar, para materializar essa gratidão, esse momento especial. E eu vou então passar a palavra aqui para o Agrinaldo. E eu quero chamar também aqui o Rui. Rui, o parceiro de todos os momentos, né? Uma figura extremamente importante, um homem mais de bastidores talvez, não tanto da palavra, mas cujo trabalho realmente não pode ser avaliado devidamente, né? Só o céu realmente vai um dia revelar tudo o que essas pessoas puderam fazer para Deus. Agrinaldo. Bem, doutor Rui, é um grande privilégio poder estar aqui hoje, né? Um momento histórico. O senhor vai talvez achar que não, mas para mim isso aqui é internacionalmente importante, porque trabalhar 45 anos, né, num projeto não é mole. Então é algo único, E o senhor sabe que eu sou apaixonado pela ciência, sou fã do senhor também. Então, eu falo, né, doutor Rui é a segunda geração de Max Planck, e essa semana estava dando aula sobre as equações dele. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento. Então, nós preparamos uma placa em homenagem. Eu sei que o senhor também não gosta de homenagem, mas, assim, não tem como ser diferente. Quem tem, o senhor trabalha demais, então acaba sendo resultado. E também a homenagem ao Rui também, Rui Correia, né? Correia Vieira, porque, como o senhor falou, a gente sabe que ninguém trabalha sozinho. Então, com certeza, Deus está com o senhor e também tem uma grande equipe. Então, eu vou abrir aqui. Ou melhor, faça, por favor. Fazer a leitura. Então, diz aqui na placa, né? Diz assim: a comunidade criacionista maringaense
em comemoração aos 45 anos da Sociedade Criacionista Brasileira, SCB, outorga esta homenagem ao Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira e Rui Correia Vieira, o exemplo do trabalho árduo de pai e filho no pioneirismo em divulgar o criacionismo é um grande legado e motivo de inspiração para gerações ao redor do mundo e o surgimento do núcleo maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. É um fruto de tamanha dedicação. Maringá, 3 de junho de 2017. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são especiais. Quero convidar a todos, não é encerramento ainda, por favor, mas para que fiquem em pé, para nós termos uma oração de gratidão a Deus por tudo que ouvimos, vemos e ainda veremos, sendo feito para Ele, para a honra e glória dEle. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, neste momento especial, em que a emoção até embarga a voz, nesse momento em que lembranças e esperanças se misturam, nós te agradecemos imensamente por todo o trabalho que durante 45 anos vem sendo realizado em favor do criacionismo em nosso país. Obrigado porque lá no passado inspiraste, motivaste homens e mulheres especiais a dedicarem a vida a essa causa. E porque hoje podemos ver os frutos disso sendo colhidos abundantemente em lugares que estão despertando para a importância do criacionismo. De modo muito especial te agradecemos pelo ministério, pela obra que, pelo teu intermédio, o Dr. Rui Vieira pôde realizar juntamente com a sua família e sua equipe. Obrigado, Senhor, porque esse trabalho nos alcançou, me alcançou, tem alcançado tantos outros. Que esse trabalho avance com poder até a volta de Jesus. Bom Deus, concede saúde aos nossos amigos Ruis, seus familiares, seus aliados nessa causa, para que muita coisa ainda possa ser realizada segundo a tua vontade. E que o Numar, que o Grupo de Londrina e outros que estão despertando sejam tão ou mais abençoados quanto tem sido a Sociedade Criacionista Brasileira, na qual eles se inspiraram e continuarão certamente fazendo esse trabalho. Abençoa, Senhor, todos os que estão envolvidos nisso, abençoa todos os que estão presentes aqui neste evento, que sejam multiplicadores desse conhecimento, desse entusiasmo e desse Deus que criou, redime, salva e um dia recriará. São bênçãos que te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.